Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Enes Futebol. Seguinte, esse vídeo será publicado na terça-feira e ele vai falar sobre seleção brasileira. Então, assim, vou fazer alguns pontos e algumas possíveis previsões acerca do pós-jogo contra a Argentina. Não do jogo contra a Argentina, não vou falar de resultado, mas de um possível pós-jogo, tá? E vamos por partes. Primeiro, vamos retomar um conceito que a gente falou no vídeo de ontem. Então, se você não assistiu, assista, está valendo muito a pena o vídeo de ontem. Os vídeos também de hoje também assistam, por favor. Tá? São dois vídeos que a gente vai soltar. Então, a gente vai retomar esse conceito. Você tem uma realidade que ela é objetiva, uma realidade um pouco mais quantitativa, digamos assim. Então, eu consigo nomear algumas coisas, essas coisas são mais materiais, são mais palpáveis. Eu tenho um celular. O celular ele é palpável. Então, assim, é material, ele é objetivo. Consigo determinar essas coisas. Quantos celulares tem, qual que é a função. Eu consigo ser mais palpável, mais material com aquilo que é objetivo. Já quando eu tenho uma realidade que ela é imaginada, você está falando de coisas que você não consegue pôr a mão. O que isso quer dizer? Imagine para você a seleção brasileira. O que é a seleção brasileira? Você não consegue, por exemplo, ter acesso à seleção, que você vai ter acesso às instalações da CBF, que a instalação é material, mas o conceito de seleção ele passa da questão material e ele vira algo imaginado por todos. Então, quando você vê o logo da seleção, você imagina, você conceitua aquilo como seleção brasileira. Tá? Isso serve para qualquer coisa, basicamente, dentro da nossa sociedade. Então, todas as marcas que você vai também ter não só marcas, mas o próprio conceito de Brasil, no sentido de país, também é uma realidade imaginada. Conceito de corporação, enfim, você vai ter uma série de coisas que vão encaixar nessa parte aí, tá? Inclusive religião, tá? Mas sem entrar nesse assunto agora. Vamos começar pela realidade imaginada. Por que a gente vai começar pela realidade imaginada? Porque a gente tem alguns pontos que limitam a discussão sobre a seleção brasileira. E eu vou começar um por um e explicando a ordem das coisas, tá? Tem só essas? Não, para mim essas são as principais ou as que me vieram à cabeça ao longo do raciocínio que eu tive da reflexão que eu tive sobre a seleção brasileira a partir do jogo contra a Colômbia, tá? E também desse ciclo todo, das discussões todas que a gente vê na mídia. Primeira coisa, que eu acho que é uma questão quase que você punir individualmente o jogador. Falta garra, falta vontade, que é uma coisa meio história de superação. Basta que ele se esforce, repita várias vezes, tente, e não pare de se esforçar que uma hora ele vai alcançar. Isso, em primeiro ponto, ele faz um certo sentido, e aí é o ponto da realidade imaginada, que de fato, é necessário você ter força de vontade, vou colocar um conceito mais popular, você ter força de vontade, você ter garra na vida, é necessário, é bacana. Garante o teu sucesso? Não. Por quê? Porque você pode ter garra e o cara do lado também pode. Ou seja, essa questão da força de vontade, da garra, ok, tudo bem, mas assim, você pode ter e um venezuelano pode ter, um argentino pode ter, um uruguaio pode ter, pegando um continente, tá? Então, não é exclusivo nosso, tá? E não é exclusiva nossa história, que a gente geralmente vê do nosso prisma. Mas se a gente olhar um pouquinho mais amplo, essas coisas também, por mais que sejam necessárias, de novo, também ocorrem em outras escalas em outros países também. Segundo ponto, e aí a gente começa a subir. Se eu estou agora só no indivíduo, é só uma questão do jogador tomar a decisão e fazer e tentar e repetir, eu passo para uma segunda escala, que é eles são bons, eles aprendem qualquer coisa. Já ouviu essa, né? Poxa, do Tite pro Diniz não tem, assim, tem diferença, mas são os melhores jogadores, eles aprendem. Então, vou te contar uma coisa. A capacidade de aprendizado do ser humano, ela não está relacionada diretamente à imposição por força de vontade maior. Então, assim,
Depende do contexto. Depende contra quem você está jogando, da história criada. Da história criada que eu digo é você ter sucesso ou não ter sucesso no início desse trabalho. Depende de você ganhar uma determinada confiança em determinados aspectos ou não. Depende também de uma série de outras circunstâncias que não temos o controle, como o adversário, a qualidade, as imposições que vão ter e uma série de outras coisas. Tá? Terceiro ponto. Sempre há uma tendência que precisamos seguir. Então, o Tite foi campeão do mundo, o Diniz pode ser agora no final do ano, e aí a gente precisa seguir o Tite, porque o Tite tem a fórmula mágica do sucesso. O Diniz tem o dinizismo, é a fórmula mágica do sucesso. Vou contar para vocês uma coisa, é só a forma dele pensar futebol. Tem falhas, tem sucessos, êxitos também, claro, mas, assim, não muda muita coisa, não. Nada é muito novo no futebol. E aí não estou falando que não tenham coisas positivas. Tem. Mas vão ter coisas positivas no trabalho do Mano Menezes e do Diniz, pegando os extremos do futebol. Vão ter coisas positivas no trabalho do Tite, vão ter coisas positivas no trabalho do Ancelotti, vão ter coisas positivas no trabalho do Guardiola. Vão ter coisas positivas no trabalho de vários treinadores. Então, assim, vamos com calma. Não tem uma escola do Diniz feita no Brasil através do jogo não posicional. Até porque é uma besteira muito grande colocar essas coisas. Mas assim, outra conversa. Não é pra agora. Identidade brasileira. Visão sudestina sobre um Brasil. Ah, Iago, por quê? Porque a gente não faz a ponta da ideia de como joga a bola no Brasil. Suponho eu que jogar bola no Amazonas seja diferente de jogar bola no Rio Grande do Sul. Suponho eu que o clima do Rio Grande do Sul influencie o tipo de jogar bola, por exemplo, que os jogadores do Cuiabá não vão sofrer o oposto, excesso do calor. Suponho eu que jogar em Minas Gerais seja diferente de jogar em São Paulo. Eu que jogar no Rio seja diferente de jogar no Espírito Santo. Jogar no Mato Grosso seja diferente de jogar no Mato Grosso do Sul. Assim por diante. Assim, vamos com calma nesse negócio do Brasil. Não tem essas coisas. Tem uma forma de jogar de um conjunto da época. Como que é marcado esse conjunto da época? Não é só via seleção. A expressão do futebol brasileiro não se limita à CBF. Nem poderia se limitar à CBF. Seria uma besteira tremenda eu colocar representantes e achar que eu represento todo mundo. Aí, mas a política é assim, é uma grande besteira. Não se representa todo mundo de fato. Só uma ilusão hipotética. E a mesma coisa a seleção. Só uma ilusão. Quem está ali não representa o futebol brasileiro, representam eles mesmos. Eles vão ter a mesma dificuldade que eles vão ter no clube, eles vão ter ali de fazer o movimento certo, de fazer a ação certa, de fazer a movimentação certa. Uma série de execuções. Vamos para a última camada. Sair jogador, jogador ambiente, ambiente em posição de ideias dentro de um só ambiente, imposição de uma ideia dentro de um processo de formação completo, e aí chegamos no mais alto nível das besteiras do futebol brasileiro, que é justamente a ideia que o Brasil precisa ter o seu futebol preservado, porque a gente ganhava e passou a perder. E aí a preservação do futebol é a manutenção da vitória. E por que eu falo que essa é a maior besteira? Essa é a maior besteira por um belo motivo. Não é isso que mantém o futebol brasileiro. Façamos as contas de maneira correta. Chegou 2026. Carlo Ancelotti no comando. Tá? Vamos colocar no cenário. Carlo Ancelotti no comando. Vai lá, ganha com o futebol muito parecido com o que o Tite tinha. Contexto. O cara não deu a pressão, o Neymar tinha feito o gol, aí o Brasil passou pela Croácia. Quando foi enfrentar a Argentina, que a gente coloca esse pânico todo para enfrentar a Argentina, foi enfrentar a Argentina, e na época o Brasil era melhor porque a Argentina ainda não era campeã do mundo, e as coisas aconteceram, e fomos levando até a final, ganhamos a Copa do Mundo. Resgatamos o futebol brasileiro? Não.
Desculpa, mas não resgatamos. Por que não resgatamos? Basicamente porque a ideia de você construir um futebol envolve com você ensinar bem, envolve com você dar condições aos professores, envolve com você capacitar uma galera, envolve com você entender conceitos que são individuais de cada país, de cada estado, de cada cidade, de cada bairro. Envolve você entender cada pessoa. Envolve você promover a conexão com essas pessoas. Envolve você entender o teu conjunto social inteiro. Então, não é assim, tá? E aí a gente vai para essa questão, que é colocar isso de forma objetiva. Então, vamos por parte, tá? Para a gente não fugir. A primeira linha, que era a questão da garra e da força de vontade. Psicologia positivista baratíssima, tá? Essa ideia geralzona de que a vida é de certa forma justa, ou seja, se eu alcanço ou não alcanço é porque eu me esforcei ou não me esforcei o suficiente, é uma grande besteira. Por quê? Porque nesse cenário eu estou tirando a influência externa. Então tudo depende de mim. Na verdade, dentro do jogo eu tenho a minha ação, mas eu tenho a dependência dos meus colegas de trabalho, digamos assim, né? Homenageando o Silvio Santos nesse momento. Temos aí a minha dependência sobre a ação que o adversário vai fazer, sobre as ideias, sobre o contexto, sobre o histórico recente que aconteceu dentro de campo, sobre as pressões que eu vou ter, sobre os conceitos familiares, sobre uma série de outras coisas. O que eu controlo? Pouquíssimas coisas. Então, não. Assim, psicologia positivista baratíssima, baratíssima. Tá? A vida não é justa e você não precisa ficar sendo mimado, tá? Assim, quando eu falo que não precisa ficar sendo mimado, não é nem o jogador. É você, torcedor mesmo, tá? Do outro lado da tela. Não vai vencer porque faltou garra. Marca-se mais gols, sofre-se menos. Essa é a conta. Esse restante de coisa que estão criando de força de vontade, garra e diabo, é excesso de psicologia positivista. Nossa, eles aprendem tudo. Não. Todo mundo tem limitação no aprendizado, todo mundo encontra dificuldades, todo mundo encontra ambientes onde você é mais propenso ao sucesso e ambientes onde você é menos propenso ao sucesso. Faz parte. Acontece na sua vida pessoal, vai acontecer na vida pessoal do Marquinhos, vai acontecer na vida pessoal do Militão, vai acontecer na vida pessoal do Gabriel Magalhães. Vai acontecer na vida de todo mundo. Há ambientes que você aprende, há ambientes que você não aprende, há cenários que você está mais disposto a aprender, há cenários que você não está disposto a aprender. Há cenários que conscientemente você está disposto a aprender e inconscientemente não. Outros que você não está querendo, mas inconscientemente você está disposto a aprender e assim por diante. Então, relaxa. Não é assim. Não é só chegar lá, troca o treinador, troca a comissão e todo mundo aprende porque eles são bonzão. Pode ser que aprenda, pode ser que não. Só, tá? Dinizismo. Gente, é só um treinador. É só um treinador. Pro bem e pro mal, tá? Assim, ele é um treinador que ele acabou de ganhar a Libertadores, ele sabe de tudo. Celso Roth ganhou a Libertadores. Relaxa. Assim, e não tô falando mal do Celso Roth também, não, tá? Tô falando modelos diferentes de futebol já ganharam a mesma coisa. O que isso demonstra? Não tem um jeito certo de vencer. Tem um jeito certo de vencer dentro daquele conjunto, dentro daquele modelo, dentro daquele instante que ele é o único. E pode ser, do mesmo jeito que a gente viu agora com o Flamengo, com o Palmeiras, que o mesmo conceito, com os mesmos jogadores, que a mesma coisa, não funciona. Em algum momento não funciona, depois volta a funcionar. E sejamos muito honestos aqui. Há uma grande chance de alguém saber exatamente por que funciona ou não? Não. Não. A gente está apresentando, por exemplo, no futebol brasileiro, o Palmeiras como sinônimo de maior sucesso, né, agora na paralisação da data FIFA. E olha que engraçado. Se o Tiquinho faz 4-1, a gente não tinha visto a convocação do Endrick, provavelmente. E pior, a gente estava falando da ruína da temporada do Palmeiras, que tinha passado a temporada ganhando títulos, que foi a Recopa e o Paulista, sempre na memória, em tese poucos expressivos para o que vinha conquistando o Palmeiras, um Abel com um trabalho provavelmente desgastado e que, sei lá, seria ideal dele voltar para a Europa e o Palmeiras dar uma oxigenada na forma de treinar. Agora, por conta da falha do Tiquinho no pênalti,
e depois mais 3 gols na sequência. O Abel é um gênio da tática, o Palmeiras é uma equipe sólida demais que passou a querer ganhar o brasileiro e só porque ele queria já funcionou. Então tudo muda de acordo com o conceito da história. Isso que a gente falava de realidade objetiva e imaginada. Perceba como a gente ajusta o diálogo para algumas coisas que nem existem. Então vamos por parte. O Diniz sabe bem de futebol? Sabe. Tem erros? Tem. Tem acertos? Tem. Mas no final do dia é só um treinador. Tá? Identidade, não sabemos, tá? Isso é imposição de alguém. Ponto final. Ah, mas temos uma identidade brasileira permeada na nossa cultura. Beleza, você está olhando a cultura a partir de que olhar? Quem você colocou para dialogar na cultura? Você colocou as pessoas que você não gosta para dialogar na cultura, né? Ah, não, Iago, mas a gente está falando de uma cultura brasileira. Beleza, mas assim, nem historicamente a gente foi um povo unido para ter uma cultura só. A gente, processo de independências que foram solicitadas no Brasil ao longo da história foram gigantes. Então, assim, menos. Assim, lição de história básica. Não há uma identidade. Talvez você coloque uma identidade no conjunto de pessoas dentro daquele grupo. Então, assim, dentro do conjunto de jogadores da seleção brasileira, pode ser que tenha uma identidade. Mutável a depender do contexto. Mas é só uma questão do grupo. Não. Cada época é específica. Tá? Ah, mas o Brasil precisa se impor. Não tem como saber como vai se impor ou não vai se impor. Quando vai surgir um Ronaldo fenômeno, não vai surgir. Quando vai surgir um segundo Neymar, não vai surgir. Ou quando vai surgir um Pelé, não vai surgir. Não tem como saber. Não adianta. Você não controla isso no DNA. Você não controla isso no comportamento. Envolve uma série de coisas que a gente precisa tomar cuidado para falar, porque são os sonhos das pessoas. A gente não sabe como produzir um jogador. Porque não se produz uma pessoa. Depende de uma caralhada de interação que você não sabe para onde vai. Nem onde começa, nem onde termina, nem qual é o melhor caminho. Então, assim, para produzir uma seleção campeã, acontece inúmeras coisas do início ao fim do processo que a gente não faz a puta da ideia de como fazer algo. Tá? Vamos ao seguinte, aí eu vou passar um pouco mais rápido. Vamos à questão mais objetiva. Diniz escalou essa seleção brasileira que é muito próxima da escalação do Fluminense. Tá? Muito próximo que eu digo as posições são as mesmas, a disposição do ataque é o mesmo, são características diferentes. E aí eu acho que a leitura do Diniz foi pobre. Independente do que acontecer contra a Argentina. Bom? Estou falando antes do jogo da Argentina. Perdeu? Não venham aqui reforçar o ódio de vocês com o meu vídeo. Ganhou? Não acha que a minha crítica muda. Mantenha a mesma coisa. Tá bom? A Argentina também não é essa bolda, essa seleção que a gente tem. Tá? Tem muita falha ali. A gente tem essa escalação que está aí, que é a mesma que começou o jogo, e aí a única coisa que eu vou colocar na análise diferente é a saída do Vini Júnior e a entrada do João Pedro, que foi quem jogou mais minutos contra a Colômbia. Tá? Se a gente for ocupar espaço, você tem ali o goleiro e os 2 zagueiros, nada demais. O Lodge e o Emerson Royal, e aí esses 2 são os mais sentenciados por todo mundo no debate. Bruno Guimarães e André, o André quase jogando como terceiro zagueiro, e o Bruno Guimarães um pouco mais à frente. Você tem o Martinelli e o Rafinha, 2 que ficaram bem abertos. O Martinelli ainda voltou bastante e ainda caiu um pouco mais para o centro, mas o Rafinha ficou aberto como ponta a ponta pela direita. E aí você tem a movimentação curta do Rodrigo de esquerda para o centro e uma movimentação do João Pedro que é mais característico dele, que é de centroavante. Então, uma movimentação quase que em linha reta para receber essa bola, que foi mais ou menos o que aconteceu no contra-ataque que teve no início do segundo tempo. Ele recebe essa bola em linha reta. Vai fazer esse movimento, até um pouco de ser um facão, digamos assim, de sair um pouquinho da direita para o centro, até vai. Mas ele vai ocupar esse espaço na ação mais centralizada. Tá? Qual é o grande problema? Se vocês já perceberam, e sim, é só bater o olho nesse cenário, você tem 2 laterais que sobem, 2 pontas que sobem, e aí eles vão para a linha de fundo. Martinelli tem características de linha de fundo, o Lodge linha de fundo, Emerson Royal linha de fundo, Rafinha linha de fundo, e os 2 de ataque têm características de chegada dentro da área. O Rodrigo ele vai pegar essa bola, por mais que ele funcione como um 10 por vezes, ele vai pegar essa bola e vai tentar atacar essa última linha. Principalmente ele vai receber essa bola para atacar a última.
João Pedro, a mesma coisa. Então a seleção fica rodando essa bola entre os zagueiros barra laterais, ali, e não consegue encontrar o que se tem no Fluminense, que são dois pontas abertos. Por quê? Porque o Rafinha vai pegar essa bola e cortar para o centro, então ele não vai ser esse cara similar a que o Arias faz, que é dar amplitude para esse jogador. Ele vai levar essa bola mais centralizado, tá? E aí você vai ter o Martinelli na outra ponta, que aí vai fazer mais ou menos o que o Keno faz no sentido de pegar essa bola e levar pela linha de fundo. Quando você coloca o Cano e o John Kennedy, você coloca dois jogadores que vão atacar a última linha e vão voltar bem para marcar. Não são as mesmas características de Rodrigo, nem as mesmas características tanto do Vinícius Júnior quanto também do João Pedro. Então, assim, você não tem os mesmos jogadores, cara. Você não tem os mesmos jogadores. Então, não adianta ser organizado da mesma forma. A ideia de jogo que você está tendo pode ser a mesma. A organização, a disposição dos jogadores em campo não precisa ser a mesma. Até porque você tem dois laterais no Fluminense, um de apoio mais ofensivo, que é o Samuel Xavier, e o outro alguém mais construtor, que vai até variar como até mesmo o meio-campista, que é o Marcelo, e você tem dois caras de linha de fundo, quase dois alas da seleção. E mesmo se você for trocar esses caras pelos que você já convocou, você vai continuar tendo dois alas. O Ian Couto é ala, olhando para a direita. O Danilo não é esse cara construtor pelo centro e está jogando até como zagueiro, por vezes, tempos. Ah, não, mas eu quero pela esquerda o Caio Henrique. Também não é esse cara de construção, ele é um ala. O Wanderson é ala pela direita. O Arana, ala. Carlos Augusto, ala. Grande parte desses caras ainda joga uma linha de 3. Para começar o problema. Então, assim, você tem muito mal organizada a equipe porque você não conseguiu diferenciar uma ideia de jogo de um esquema tático. Duas coisas diferentes. Você pode, e aí o Guardiola foi mestre nisso, você pode manter a mesma filosofia de jogo, variando o esquema, de acordo com os jogadores que você tem. Cara. E isso funciona. Se a gente for pegar a mesma ideia do Guardiola, o Guardiola passou pelo mesmo problema que a seleção. Eu não tenho laterais. A saída do João Cancelo, por exemplo, na temporada passada, a saída do Mendy, perdão, a saída do Mendy, também lateral, o Cancelo que estava jogando na esquerda, o Mendy também saiu, lateral esquerdo que foi preso. Você tem uma série de outros, o Zinchenko saiu na temporada passada, o Guardiola ficou sem lateral. Basicamente, o único lateral que você tinha era o Walker, e agora o Rico Willis, que subiu da base na temporada passada, ou seja, não estava nos planos originalmente. O que ele fez? 3 zagueiros, 2 caras de meio campo à frente dessa zaga, que seria ali o Stones e o Rodri, tá? Mais à frente, 2 caras de meio campo, então você tinha ali Kevin De Bruyne e o Gundogan, mais à frente um centroavante, o Haaland, 2 caras abertos pelas pontas. Esse, você tinha o Bernardo Silva, você tinha na esquerda o Phil Foden, ou o Grealish, a depender do que você quisesse de característica de movimentação. Tá? Nesse esquema, nessa temporada, o Guardiola ainda ajustou por conta da perda de um meia. O De Bruyne lesionado e o Gundogan, que saiu, não teve uma peça de reposição à altura. Tá? O que ele fez? Ele coloca o Julian Álvares e o Julian Álvares desce para jogar por vezes como um meia e ataca a última linha fazendo essa linha com 4 atacantes que você tanto gosta. Então, uma alternativa simples. Ederson, que eu imagino que o Alisson só esteja ali porque o Ederson está machucado. Marquinhos, que ficou mais à direita. Bremer, mais centralizado. E Danilo, aberto pela esquerda, como zagueiro. André, Bruno Guimarães. E aí o André pode descer, porque seria mais ou menos a função que o Stones faz. Tá? Bruno Guimarães, com uma chegada um pouco mais ofensiva. O Veiga, colocando quem você está convocando. Tá? Então, assim, o Veiga. E aí o quarteto de ataque que você já manteve. O Rodrigo podendo descer e fazer aqueles 4 de meio campo e o Vinícius podendo movimentar livre. Tá? O que a gente poderia fazer? Se a gente colocar esses caras em campo, você tem essa composição de espaço de campo, olhando pelas equipes, tá? Eles jogam. Você teria essa composição de espaço de campo no meio, os 2 de meio. Com os 2 pontas, você teria essa composição. E com seus 3 caras, né, o Vinícius, o Rodrigo e o V, que seriam os 3 caras faltantes, você teria essa composição. Então o que a gente está falando é que
para você conseguir fazer o estilo de jogo que você quer, sem a posição fixa de fato, podendo todo mundo marcar impressão na bola. A melhor organização seria você sair disso que você fez, ou que a tua equipe fez a partir desse conjunto de coisas, para isso daqui. Então você sai dessa ocupação espacial para essa ocupação espacial. Por quê? Porque você aumenta o volume de jogadores na área que você quer marcar pressão. Você aumenta o volume de jogadores e equilibra muito mais as regiões de campo. E aí você consegue, de fato, organizar a equipe para marcar pressão, para ficar com a posse da bola, para se movimentar de maneira mais livre. Por quê? Porque em todos os cenários você tem 3 caras que vão poder defender e recompor, saem bem com a bola ainda para ajudar. Você vai ter ainda a possibilidade de, mesmo tendo algum problema, descer essa linha com 4 jogadores só recuando o André, que você já faz isso no Fluminense em alguns momentos. Então não é nenhum problema para o André fazer isso. E além disso, você ainda fica com mais jogadores em cada região, mesmo que você não siga fixamente a posição. Então eu quero, por exemplo, ter maior concentração de jogadores pela esquerda. Vai estar ali naturalmente o Martinelli, vai estar naturalmente o Vinícius Júnior, e aí basicamente vai estar naturalmente o Bruno Guimarães, mais um jogador com o Rafinha mais na linha do centro. Iago, mas aí a bola foi pela direita, o Rafinha está mais próximo, e como eu tenho mais jogadores, eu vou recompondo esses jogadores, eu vou balanceando com mais facilidade. Eu não preciso de lateral. Então assim, tem lateral? Show! A tua função é escalar os melhores com os melhores laterais. Não temos esses caras. Escale outros. Iago, mas assim, quem vai ser o substituto se você já colocou todos os pontas esquerdas possíveis? Savinho, por exemplo, está fazendo uma grande temporada. O Ian Couto joga com o Girona numa linha de 3 e ele joga como ponta pela direita. Olha que maravilha. Estão mais acostumados. Tem um jeito. Basta não só não se limitar pelas vertentes europeias que oprimem o povo e a nação e o diabo a 4, mas também não se limitar pela própria ideia e pela própria cabeça. De não achar que tudo é a mesma equipe, desde o Audax até o São Paulo, até o Fluminense, até o Santos, até o Vasco. Não, são jogadores diferentes. A tua função criativa pra caramba, esse gênio do futebol, é criar formas diferentes, ganhando da Argentina ou não, tá? Só para deixar claro. O que eu tô falando é, qual seria a melhor organização, independente do adversário? Contra a Argentina, acredito que uma equipe dessa venceria. As substituições de peças ficariam mais fáceis. O Vinícius Júnior está machucado? Entra o Endrick. Colocando quem você colocou, para não ter dúvida. Não é o Endrick? Marcos Leonardo. Aí, para quem você não colocou. Marcos Leonardo. O próprio Tiquinho. Vitor Roque. Aí, está machucado, obviamente, mas assim, voltando. Encaixa. Sabe como tem encaixa? Assim, você seleciona aquele que você tem de melhor, que é meio, ataque e zaga, e você não precisa necessariamente fazer essa ocupação pela lateral, porque se todo mundo vai tentar centralizar essa bola quando for pegar para atacar, você precisa proteger a região central, não as laterais. O zagueiro não pode vir dar combate para o seu lateral não sabe marcar, porque senão sobe nas costas do seu zagueiro. Bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu. Até a próxima.